O governo de São Paulo sancionou um projeto de lei que prevê a capacitação de funcionários para combater assédio a mulheres em estabelecimentos. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado neste sábado. Eu vou chamar mais uma vez a Soraya Lawande, que tem informações a respeito dessa publicação, dessas normas para a gente. Soraya, essa não é a primeira medida de Tarcísio de Freitas para proteger as mulheres. Explica para a gente mais essa medida. Exatamente, viu? Essa já é a segunda medida, né, sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas, com esse objetivo, então, de proteger as mulheres sob risco de assédio sexual ou estupro. A gente lembra, no dia 4 de fevereiro, foi publicada, então, uma lei que já obrigava estabelecimentos como bares, restaurantes, casas noturnas e também de espetáculos a adotarem medidas de auxílio a mulheres que se sentissem, então, em situação de risco. E essa nova lei, portanto, vem para compartilhar, né, e complementar a lei que já estava em vigor. O texto do projeto já havia sido aprovado desde o ano passado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, portanto estava aí à espera da sanção do governador e neste sábado, então, foi publicado no Diário Oficial. A lei obriga, então, que todos os funcionários desses estabelecimentos, bares, restaurantes, casas noturnas ou de espetáculos, sejam treinados anualmente para que estejam, então, habilitados para conseguirem identificar esse tipo de atitude, né, casos de assédio ou de violência contra a mulher que trabalha ou que frequenta esses estabelecimentos. De acordo com a lei estadual, esses lugares precisam colocar e fixar anúncios, né, então avisos de fácil localização, já colocando e identificando qual funcionário ou funcionária vai estar apto, então, a resolver a situação aí para uma mulher que esteja se sentindo em situação de risco. Neste bar em que eu falo, aqui em São Paulo, no centro da cidade, eles já haviam até tomado uma atitude antes mesmo desses projetos de lei saírem, então, e também serem sancionados, né? No banheiro feminino já existe um aviso para que a mulher que se sinta aí não segura, se sinta em situação de risco, que ela vá até o bar e peça por um drink que não está no cardápio, então prontamente ela vai lá, fala o nome deste drink para o barman e aí ele já sabe e já identifica que ela está pedindo por socorro e pedindo por ajuda. Os funcionários já são habilitados e treinados a atender esse tipo de situação. A nova lei traz medidas parecidas com o chamado No Calling, que foi criado pelo governo de Barcelona e que foi decisivo, a gente lembra, no caso recente do jogador Daniel Alves, acusado de estupro lá na Espanha. A Associação de Bares e Restaurantes, eu conversei com eles e eles disseram que aprovam essa lei e que inclusive já estão aí em contato com os associados para justamente treinar os funcionários e apoiar, né, esse treinamento de funcionários para que eles estejam preparados a atender as vítimas. Então, essa nova lei entra em vigor em 60 dias e os estabelecimentos que descumprirem essa regra estão sujeitos a um pagamento de multa ou até cassação do alvará de estabelecimento. Devolvo para você no estúdio. Soraya Lawande, muito obrigada pelas informações mais uma vez. Um bom trabalho aí para você. Cristiano Vilela, passo a bola para você, porque eu tive justamente essa impressão que a Soraya teve, e ela inclusive ouviu integrantes do governo e especialistas para se chegar a essa conclusão. Nós tivemos uma lei anterior que determinava que os estabelecimentos aqui em São Paulo, bares, restaurantes, estabelecimentos que realizam eventos noturnos, que esses estabelecimentos adotassem medidas para acolher e para dar assistência a essas mulheres que se sentissem ameaçadas, né, em relação à sua segurança, em relação a essas questões que envolvem violência sexual. Essa segunda lei, que foi sancionada agora, ela traz uma obrigatoriedade para esses donos de estabelecimentos para que funcionários sejam capacitados a fazer esse acolhimento, porque não basta determinar que haja um acolhimento e nem que esse acolhimento exista se não há pessoas capacitadas para fazerem esse trabalho da forma correta. Exatamente, Lívia, e você vê que de fato está havendo nesses menos de 2 meses de governo Tarcísio
uma efetiva política pública por parte do governo do estado de direcionar esforços no combate à violência contra a mulher e criar um sistema de proteção à mulher. Eu vejo que é importante, no que se relaciona a essa atividade de bares, restaurantes e afins, é importante que o governo do estado, agora que existem essas duas leis que venham a dar esse respaldo, é importante que o governo do estado, de alguma forma, auxilie nessa capacitação, né? Então, que ele disponibilize a esse conjunto de bares, restaurantes e afins, para que eles possam, eventualmente, ter essa condição, essa estrutura de fornecer esse treinamento efetivo aos seus profissionais. Até porque, eventualmente, grandes casas, grandes estabelecimentos acabam tendo um pouco de facilidade para isso e, eventualmente, determinadas localidades que tenham menos estrutura vão acabar tendo um pouco mais de dificuldade para colocar isso na prática. Então, o poder público tem que auxiliar também nessa outra mão. Agora, o que resta claro é que, de fato, está havendo esse direcionamento e o governador está demonstrando, nesse pouquíssimo tempo de governo, que realmente o tema de proteção das mulheres é um tema que vai seguir na linha de frente do seu mandato. Parabéns ao governador Tarcísio.